juntos Lucas 16, do 1 ao 18, a Bíblia diz assim: Disse Jesus também aos discípulos: Havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: Que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: Que farei, pois o meu senhor me tira a administração? Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores ao seu senhor, disse ao primeiro: Quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: Toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro: Tu quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: Toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e o ridicularizavam. Mas Jesus lhes disse: Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre homens é abominação diante de Deus. A lei e os profetas vigoram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Quem repudiar sua mulher e casar-se com outra, comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido, também comete adultério. Amém. O tema do meu sermão nesta manhã é uma atitude pecaminosa com relação à riqueza. Nos capítulos 16, 15 e 16, esses capítulos eles formam um par. O capítulo 15 nos mostra uma atitude incorreta em relação às pessoas. E aqui no capítulo 16 nós vemos uma atitude incorreta em relação às riquezas. Esta passagem que nós acabamos de ler é considerada por alguns estudiosos bíblicos como uma das passagens mais difíceis de serem interpretadas nas Escrituras Sagradas. E por que é difícil? Porque alguns chegam a dizer que Jesus, neste texto, elogia a infidelidade deste administrador. E além de elogiá-la, ele até recomenda tal atitude. Mas, na verdade, o que Jesus está falando sobre o administrador
não é que ele é um exemplo a ser seguido, mas nesta parábola, Jesus nos conta sobre um exemplo a ser evitado. Jesus não está dizendo que o administrador é um exemplo a ser seguido, mas um exemplo a ser evitado por seus discípulos. No versículo 1, nós temos uma denúncia. O texto sagrado diz assim: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, esse homem rico, ele é informado que o seu administrador estava lhe roubando. O administrador aqui é como se fosse um mordomo, alguém que ficava responsável por tudo que era daquele homem rico. Uma pessoa nesta posição de administrador ou de mordomo, o que se espera dela é fidelidade. No entanto, nós vemos que esse administrador desta parábola que Jesus conta, ele não tinha compromisso com a fidelidade. Em 1 Coríntios 4:12, Paulo cita esta verdade acerca do que se espera do mordomo. Ele diz o seguinte: ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. O que Deus espera de nós é fidelidade. O que Deus espera de nós é que nós sejamos fiéis. Era o que se esperava deste administrador. Aquele senhor havia colocado toda a sua riqueza na mão daquele administrador. A riqueza que ele tinha nas suas mãos não era dele. Assim também como tudo que nós temos em nossas mãos não é nosso. Tudo é de Deus. O rei Davi diz isso lá em 2 Crônica. Riquezas e honra vêm do Senhor. E da mesma forma, aquele homem não tinha nada, tudo era do seu Senhor. E o que se espera deles e de nós é que nós sejamos administradores fiéis, mordomos fiéis. É isso que Deus espera de nós. Aquele homem tomava conta de tudo o que era do seu senhor, mas ele havia abandonado a fidelidade e colocado no lugar a infidelidade. Então, uma primeira reflexão para nós aqui nesta manhã. Nós temos sido fiéis àquilo que Deus colocou nas nossas mãos, ou nós nos tornamos administradores infiéis? O segundo ponto deste texto é a demissão deste administrador. O versículo 2 diz assim: então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Então, esse homem rico chama o administrador para prestar contas. E a demissão é sumária. Ele já havia tomado a decisão e informa aquele administrador infiel que ele estava demitido da sua função. Então aquele administrador infiel se vê num dilema. Vejam aí no versículo 3, a Bíblia diz assim: disse o administrador consigo mesmo: que farei, pois o meu senhor me tira a administração. Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Então, percebam, meus irmãos, que esse administrador infiel, ele foi pego pelas cordas do seu pecado. Aquilo que ele fez escondido veio à tona. Aquilo que ele fez à oculta foi revelado. E ele então, como consequência, é demitido da sua posição. Aquilo que aquele homem tramou nos bastidores veio à luz. E agora ele estava diante de um dilema.
porque o que ele havia feito escondido chegou ao ouvido do seu senhor. E por conta da sua demissão, que já era certa, o seu futuro era incerto. Aquele homem então estava num dilema diante do seu futuro. E aí, o dilema dele era o seguinte: como eu vou viver agora? Eu não tenho forças para trabalhar na terra. E eu tenho vergonha de mendigar. Então, o texto continua e nos fala de uma decisão que aquele homem tomou. Verso 4 a 7, a Bíblia diz assim: eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores de seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro: tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor o administrar. Até aqui, o 7. Então, vejam que esse homem, ele toma uma decisão. Ele encontra uma saída para garantir o seu futuro. Ele negocia a dívida com seus devedores. A parábola menciona apenas 2 devedores, como símbolo do que aquele homem fez com os demais devedores. A Bíblia diz que o primeiro devia 100 cados de azeite, ou seja, 4.000 litros de azeite. Então ele dá a este primeiro um desconto de 50% e baixa a sua dívida pela metade. O segundo devia 100 coros de trigo, que também tem a mesma medida de 4.000 litros de trigo. Ele consegue um desconto de 20% e baixa a sua dívida para 80%. Talvez nós possamos pensar que esta foi uma negociação incorreta, né? Suja, por debaixo dos panos. Mas, na verdade, alguns comentaristas bíblicos dizem que esse tipo de negociação era comum nos dias de Jesus entre os agricultores, principalmente quando a safra e a colheita não alcançava, por conta de intempéries da natureza, o resultado esperado. Então é possível que aqueles homens que estivessem devendo pensassem que essa era uma sugestão do próprio administrador, do próprio senhor, a redução da dívida. No entanto, nós vemos que aquele administrador, ele é elogiado pelo seu senhor por aquilo que ele fez. Aí no versículo 8, a Bíblia diz assim: e elogiou o Senhor, o administrador, infiel, porque se houvera atiladamente, ou seja, com esperteza, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Percebam, meus irmãos, que aquele administrador infiel, ele recebe aqui um elogio do seu senhor. Alguns, de maneira equivocada, interpretam o Senhor aqui como se fosse Jesus. Mas o Senhor aqui na parábola não é Jesus. Jesus está falando de um senhor, dono de terras, um fazendeiro, talvez, provavelmente. E este Senhor aqui não tem nada a ver com o Senhor Jesus, com a pessoa de Cristo, mas sim com o dono da terra. Este dono da terra, ao ver a esperteza do seu administrador, o elogia. Elogia a sua sabedoria, mas não a sua moralidade.
aquele administrador infiel, ele foi sábio no que diz respeito à solução que ele encontra sobre o seu futuro. Ô Johnny, quando você for espirrar, você coloca a mão na frente, tá bom? Senão, você vai transmitir o vírus para nós aqui, tá certo? Dito isso, irmãos, sobre esse cuidado higiênico, por que aquele homem foi elogiado? Pela sua sabedoria, mas não pelo seu caráter. E aqui eu quero destacar uma coisa. É possível aprender lições até com pessoas mau caráteres. Pessoas más também são sábias. Pessoas de índole má também podem nos dar lições sábias. Então é possível aprender coisas boas com pessoas de mau caráter. Aquele administrador, ele era um homem mau. O seu caráter era dúbio, mas ele foi sábio aqui na sua decisão. O Senhor não o elogia por conta do seu caráter. O Senhor o elogia por conta da sua ação para se proteger. Então percebam, aquele homem não está sendo elogiado por conta do seu caráter, mas ele está sendo elogiado por conta daquela única ação que ele tomou para proteger o seu futuro. E aí o Senhor Jesus diz que os filhos do mundo são mais hábeis em sua própria geração que os filhos da luz. Ou seja, Jesus nos diz que se os filhos da luz usassem a mesma esperteza para as coisas certas que os filhos do mundo usam para as coisas erradas, o reino de Deus avançaria. O que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui é que muitas vezes as pessoas do mundo em seus relacionamentos, elas são mais hábeis, mais espertas, com coisas erradas, nos relacionamentos entre elas, pensando nelas mesmas, do que nós, como filhos da luz, como discípulos de Jesus. Muitas vezes nós não usamos o nosso dom, nós não damos o nosso melhor para o Senhor, nós não fazemos aquilo que nós temos de melhor para Deus. Se nós fôssemos, em muitas situações, como os filhos das trevas, nós seríamos usados poderosamente. Jesus aqui não está elogiando a infidelidade do administrador, mas a sua esperteza. Jesus não elogia a maneira como ele lidou com o dinheiro do outro, mas o Senhor o elogia como ele usou o dinheiro para a sua própria segurança. Percebam, meus irmãos, que o texto deixa claro que aquele administrador não foi absolvido da sua culpa. Ele ainda seria demitido. O administrador foi esperto, pois encontrou lugar para ir depois de sua demissão. O versículo 9 diz o seguinte, e nos traz a seguinte recomendação. Jesus diz: e eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Percebam, meus irmãos, que o Senhor Jesus nos recomenda que devemos usar o nosso dinheiro para propósitos espirituais. Assim como os filhos do mundo, de maneira sábia, os usam para propósitos materiais, nós, como discípulos dele, devemos usar as riquezas para propósitos espirituais, para consequências eternas. A Bíblia diz que quem ganha uma alma é sábio.
A Bíblia diz que nós devemos usar as nossas riquezas para ganhar almas para o Senhor Jesus. Em Provérbios 11:30, a Bíblia diz o seguinte: o fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas é sábio. Nos versos 10 e 12, Jesus fala sobre a fidelidade. A Bíblia diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornardes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornardes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Nesses versículos, Jesus fala de fidelidade. E ele traz uma verdade. A verdade de que quem não é fiel no pouco, não será fiel no muito. Quem não é fiel nas coisas materiais, não será fiel nas coisas espirituais. Quem não lida com integridade com as coisas desta terra, não lidará com integridade com as coisas espirituais. Então, Cristo nos ensina que a fidelidade começa naquilo que aos nossos próprios olhos, ou aos olhos dos homens, parece pouco, irrelevante. Mas se nós não somos fiéis no pouco, nós não seremos também fiéis no muito. Se nós não somos fiéis nas coisas desta terra, nos compromissos desta terra, nós não seremos fiéis nos compromissos espirituais. Que Deus nos dê graça como seus discípulos para sermos fiéis a Ele. Que Ele nos ajude a sermos fiéis. No versículo 13, Jesus fala de algo impossível. E Ele diz que é impossível servir a dois senhores. Versículo 13 diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Jesus chama as riquezas de Senhor. Jesus chama as riquezas de um Deus. A Bíblia diz que a riqueza é um falso Deus, é um ídolo, é Mamon. E a Bíblia, aqui no versículo 13, nos diz que é impossível servir a Deus e servir as riquezas ao mesmo tempo. O pastor Hernandes Dias Lopes escreve dizendo o seguinte: o dinheiro é o maior senhor de escravos do mundo. O dinheiro escraviza as pessoas. O pastor Hernandes diz que o dinheiro, ele deixa as pessoas aprisionadas. Quem escolhe servir a Deus, não servirá ao dinheiro. Se Deus é nosso Senhor, o dinheiro será o nosso servo. Mas se Deus não é o nosso Senhor, nós nos tornaremos escravos do dinheiro e das riquezas. Jesus está dizendo que é impossível um escravo ter dois senhores. Quem escolhe servir ao dinheiro não pode servir a Deus. Que nesta manhã Deus nos dê graça para escolhermos servir ao Senhor. Que nós sejamos servos do Senhor. Que o dinheiro seja o nosso servo e não o nosso dono. Esse texto também nos fala da hipocrisia dos fariseus. Versos 14 e 15, a Bíblia diz assim: os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto
e o ridicularizavam. Mas Jesus lhes disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominável diante de Deus. Jesus falava aos seus discípulos, mas os fariseus estavam escutando. Os fariseus não escutavam a Jesus com prazer nem com humildade. Eles escutavam a Jesus de nariz empinado e contrariado. Agora eu quero abrir meu coração aqui como um pregador da palavra de Deus. Essa passagem da Bíblia aqui traz algo interessante para aqueles que pregam a palavra e para muitos que a ouvem. Nós, como pregadores aqui da frente, conseguimos observar muitas pessoas, algumas pessoas desinteressadas pela pregação que está sendo exposta, descompromissadas pela pregação que está sendo exposta. Muitas pessoas, ao invés de se humilharem à verdade bíblica, preferem continuar com seus narizes em pé, dizendo: eu não creio dessa forma, eu não creio desta maneira. E uma mensagem aos pregadores aqui nesta manhã: se até mesmo o Deus homem Jesus Cristo foi ridicularizado em sua pregação, se até mesmo o Senhor Jesus encontrou pessoas resistentes à sua pregação, o que dirá nós? E na verdade, aqueles que pregam a palavra não pregam a sua mensagem, mas pregam a mensagem de Cristo. Até hoje, e é possível que nesta manhã, você que me ouve aqui, ou você que me assiste pela internet, você ou nós sejamos como estes fariseus. Eu pergunto nesta manhã a você: apesar da minha voz rouca, você tem prazer em ouvir a voz do Senhor? Eu quero me dirigir a você que vem nesta manhã à casa do Senhor. Será que você está aqui como um curioso, como um religioso, como alguém que acha o culto enfadonho e cansativo? Será que você está aqui por uma pregação ou um compromisso de tradição religiosa que a sua família tem? Nesta manhã, a exposição bíblica traz prazer ao seu coração? Porque se nós, ao ouvirmos a palavra do Senhor, não sentimos prazer na exposição bíblica, quem somos? Discípulos ou fariseus? Podem responder. Quem não sente prazer na exposição da palavra é o quê? Os fariseus. Aqueles que não se dobram humildemente às verdades do Evangelho são quem? Aqueles que se mantêm de nariz empinado, achando que são alguma coisa, são quem? Os fariseus. E a Bíblia diz que os fariseus são hipócritas. Será que o meu coração nesta manhã e o seu coração nesta manhã está tomada pela hipocrisia religiosa? Será que nós somos como aqueles que confessam com a boca, mas o nosso coração está longe do Senhor Jesus? Nós somos daqueles que podemos dizer: tenho prazer na sua lei? Ou será
que nós não temos mais prazer ou nunca tivemos prazer na lei de Deus? Eu queria que você fizesse essa reflexão. Será que a sua espiritualidade se parece mais com a dos fariseus ou com a espiritualidade de um discípulo? Bom, Jesus chama aqueles homens de hipócritas. Jesus os chama de avarentos, de amante ao dinheiro. E Jesus conclui essa parte falando sobre a lei de Deus. Versos 16 e 18. Ao 18. Jesus diz assim: a lei e os profetas vigoraram até João, melhor dizendo. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. E todo homem se esforça por entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Quem repudiar sua mulher e casar-se com outra, comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido, também comete adultério. Jesus conclui o seu sermão mostrando que o evangelho não é um ataque da lei, mas o evangelho é a interpretação correta da lei. Quando nós falamos na lei do Antigo Testamento, ela é dividida de 3 maneiras: lei moral, leis civis e leis cerimoniais. O que eram as leis civis, as leis cerimoniais? As leis cerimoniais diziam a respeito do culto que o povo devia prestar a Deus no Antigo Testamento, da forma do culto, o tabernáculo, os sacrifícios, e tudo aquilo apontava para Jesus. Por exemplo, João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o cordeiro que era sacrificado no Antigo Testamento apontava para o Messias que ainda viria. Com a vinda de Jesus, não é necessário mais a lei cerimonial. Nós não precisamos mais de sacerdotes, no sentido de que intercedam por nós, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote, superior a todos os outros que já existiram. Essa era a lei cerimonial. As leis civis diziam a respeito de como o povo devia resolver as suas questões, viver em comunidade. É interessante que na lei civil tinha até um mandamento de onde o povo deveria defecar enquanto estava peregrinando no deserto. A lei civil dizia a respeito: olha, se alguém roubar, ele será punido desta forma. Se alguém matar, será punido desta forma. Eram as leis civis. Nós não vivemos debaixo dessas leis, porque a lei civil da nossa nação é a lei brasileira. Então, a lei cerimonial e a lei civil não estão mais em vigor. Mas existe uma lei moral. A lei moral é eterna. A lei moral é exemplificada, por exemplo, pelos 10 mandamentos. A lei moral continua. E aqui Jesus dá um exemplo acerca da lei moral, sobre o divórcio e o novo casamento. Irmãos, vocês acham que divórcio e novo casamento está banalizado nos nossos dias? Sim ou não? Eu me lembro de um amigo crente que ele me disse assim, antes de casar: olha, se não der certo, eu separo. Banalizou. Tem pastor que já está no 3º casamento. E eu não estou exagerando aqui. Mas essa banalização não é de hoje. Nos dias de Jesus também era assim. Alguns judeus eram bastante liberais em suas ideias acerca do divórcio e de um segundo casamento, enquanto outros eram bastante rígidos. Nada é novo debaixo do céu.
nós temos também nos nossos dias esses dois extremos. O famoso Rabino Hillel, que viveu na metade do 1º século antes de Cristo, ensinou que um esposo tinha o direito de divorciar-se de sua mulher se ela servisse a comida que estivesse ligeiramente queimada. Pensou? Ligeiramente queimada. Ainda bem que aqui ninguém nunca deixou queimar o arroz. Só tostar, né? Só. Quem já comeu carvão aí? Às vezes acontece. O Rabino Akiba, que viveu no começo do 2º século depois de Cristo, ainda permitia que o esposo se divorciasse de sua esposa se encontrasse uma mulher mais bela. Aí ninguém aqui vai divorciar, porque não tem mulher mais bonita que a nossa. Não é não? Mas, brincadeiras à parte, irmãos. Percebam como os homens querem mudar a lei de Deus. Em nenhum lugar da Bíblia diz que nós devemos nos divorciar porque a nossa esposa queimou o arroz. Em nenhum lugar da Bíblia diz que nós devemos nos divorciar porque nós encontramos uma mulher mais bela. Pelo contrário, Jesus disse, o que o homem uniu, o que Deus uniu, melhor dizendo, desculpem, o que Deus uniu, o homem não separe. Por que Jesus cita do nada esta lei? Porque na contramão do pensamento liberal dos judeus dos seus dias, Jesus diz que a lei moral ainda está em vigor. Portanto, de acordo com a palavra de Deus, divorciar-se e casar-se novamente, tirando a questão do adultério e do abandono de lar por um dos cônjuges, quem faz isso comete adultério. Mas sobre essa questão do divórcio e o novo casamento, eu começarei uma série sobre isso, só sobre esse assunto, nos próximos domingos, se Deus assim permitir. Diante deste texto de difícil interpretação, as conclusões que nós podemos tirar para a nossa vida. Primeiro, que Deus nos dê graça para nós sermos fiéis àquilo que Ele nos colocou a mão para fazermos. Que nós sejamos fiéis no pouco, irmãos. Que nós sejamos fiéis no pouco. A nossa fidelidade não começa quando grandes coisas são colocadas nas nossas mãos. Deus começa a trabalhar na nossa vida no pouco. E a nossa fidelidade é vista no pouco. Esse texto também nos ensina que, como filhos da luz, nós devemos ser espertos, prudentes, usar a riqueza para abençoar a vida espiritual, para alcançar almas. Este texto nos ensina para lutarmos contra a nossa hipocrisia. É tempo de pensarmos. Nós ainda temos prazer na lei de Deus? Algum dia nós tivemos prazer na lei de Deus? Ou será que o máximo que nós conseguimos chegar da nossa espiritualidade é uma espiritualidade parecida com a dos fariseus e escribas? Os nossos narizes se humilham diante da verdade bíblica ou nós os mantemos para cima quando nós ouvimos a palavra do Senhor? Esse texto nos lembra da hipocrisia que pode tomar os nossos corações. Por último,
mas não menos importante, Jesus deixa claro que o Evangelho, ele não é contrário à lei de Deus. Nem um tio da lei cairá. Versículo 17, ele disse: é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Se você puder e quiser, dobre os seus joelhos e vamos orar para que o Senhor nos ajude a pregar, a viver este Evangelho. E o relógio da igreja está atrasado, viu? Deus amado, Deus querido, tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos a sermos fiéis àquilo que o Senhor colocou às nossas mãos para fazermos. Deus amado, Deus querido, dá-nos prudência, Senhor, que nós possamos fazer, ó Deus, com a mesma esperteza, com a mesma dedicação, aquilo que os filhos das trevas, ó Deus, os filhos do mundo, fazem para benefício próprio, que nós possamos fazer para o Teu reino, Deus. Senhor, tem misericórdia de nós. Não deixe que o nosso coração fique dividido, ó Pai. Não deixe que o nosso coração, Senhor, deixe de Te servir para servir outros deuses, ó Pai. Nós entendemos, ó Deus, que não é possível servir as riquezas e o Senhor. Por isso, Senhor, entre ser escravo do dinheiro e ser escravo do Senhor, nós queremos ser Teus escravos, ó Deus. Pois o dinheiro não paga aquilo que ele promete. E o Senhor é um bom Senhor, um bom dono de escravos. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Se a nossa espiritualidade está como desses fariseus hipócritas, ó Deus. Se não temos mais prazer na lei do Senhor. Se não temos mais prazer, ó Deus, em Te servir. Se para nós o Teu culto é cansativo, enfadonho, Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Tem misericórdia de nós, não deixa, ó Deus, que os nossos narizes permaneçam de pé diante da admoestação da Tua palavra. Que nós possamos nos humilhar debaixo da poderosa mão do Senhor e reconhecer a nossa pequenez, ó Deus. Converte os nossos corações. Converte os corações daqueles que estão perdidos, ó Deus. Converte os nossos corações hipócritas e religiosos, comprometidos tão somente com a nossa tradição religiosa e não com Jesus Cristo. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a sermos fiéis, ó Deus, nas pequenas coisas que formos fazer na nossa vida. Que o Senhor nos dê graça, para que tudo que vier à mão para fazermos, seja para a Tua glória, seja para o Teu louvor. Converte-nos, converte os nossos pais, os nossos cônjuges, os nossos filhos. Converte a nossa cidade, ó Deus. Alcança os Teus eleitos no Brasil e no mundo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.